Olá, galerinha dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma aula de História e Geografia? Abram na página 166, que nós temos aí uma correção de lição de casa. Vamos ler? O exercício 2, do em casa. Observe os códigos a seguir. Então, nós estamos vendo aqui que precisaria decifrar um enigma. Nós temos o alfabeto, alguns códigos embaixo e aqui tem um enigma. Vocês descobriram qual era essa frase, esse enigma? Vamos ler? Brasília foi construída para ser a capital do país. Certo? Conseguiram fazer essa? Tenho certeza que sim. E aí nós também tínhamos uma correção, nós temos, né? Uma correção da página 167, o exercício 3, que está pedindo o seguinte: muitas são as fontes históricas que podem ser utilizadas para contar a história de um município. Nós vimos, né, o relato do seu Raimundo lá. É uma fonte histórica, um relato, né? Encontre no diagrama as seguintes fontes. Então, nós estudamos o relato do senhor Raimundo, mas temos outras fontes históricas também. Olha aqui no nosso banquinho de palavras. Fotografias é uma fonte histórica, livros, filmes, cartazes, relatos e mapas. Conseguiram achar no diagrama todas essas palavrinhas, todas essas fontes históricas? Olhem lá, a tia Mari achou. Prestem atenção. Conseguiram fazer? Ótimo, pessoal! Agora nós vamos para a página 157. Vamos lá? Então vamos lá, galerinha. Página 157. Mudanças na paisagem. Acompanhe a leitura com a tia Mari. Brasília foi planejada para abrigar todos os prédios públicos e os locais de moradia dos funcionários do governo federal e suas famílias. Essa região, chamada de Plano Piloto, sempre teve boa infraestrutura, isto é, ruas asfaltadas e arborizadas, boas escolas, áreas de lazer, rede de água e esgoto, coleta de lixo, hospitais e moradias adequadas. Então, quando o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, eles idealizaram, eles fizeram esse projeto, o Plano Piloto, eles pensaram aonde ficariam os prédios públicos, também pensaram na moradia dos funcionários do alto escalão de Brasília, do governo, né? Então, eles pensaram que as ruas seriam largas, arborizadas, teria rede elétrica, água encanada, esgoto, boas escolas, hospitais, isso é infraestrutura para o bem-estar das pessoas que moram naquele lugar, certo? Vamos continuar a leitura. No projeto da nova capital, não se pensou nos trabalhadores que as construíram. Quem construiu Brasília? Os candangos que vieram de todos os migrantes, né? Que vieram de todos os lugares do Brasil. Mas ninguém pensou nesses trabalhadores, aonde eles iriam morar. Vamos continuar a leitura. Eles foram morar na Cidade Livre, onde as casas eram de tábua e lona e não havia infraestrutura adequada. Com
Com o tempo, para atender às necessidades da população, foram instalados vários estabelecimentos para a prestação de serviços, como padaria, restaurantes, escolas, creches, postos de saúde e barbearia, certo? Nós podemos aqui observar nessas duas imagens ao lado. A primeira imagem, edifícios no plano piloto em Brasília em 1974. Podemos observar ruas largas, podemos observar os prédios bem construídos, né? Todos no mesmo padrão, com linhas retas, as ruas arborizadas, um lugar muito bonito. E aí nós vemos a imagem abaixo. Cidade Livre, atual núcleo Bandeirantes, em 1958. Aqui é onde vivia os trabalhadores que vieram de todas as partes do Brasil, que ficaram conhecidos como candangos, para a construção de Brasília. Observem a diferença na infraestrutura, nas casas. A gente consegue observar que acho que nem calçada não tem nessas ruas, certo, pessoal? E aí nós vemos na imagem de baixo o núcleo Bandeirantes em 2009. Então, o que a gente pode observar até agora, o que a gente estudou? Brasília, ela foi uma cidade planejada. Não pensou-se nos trabalhadores que a construíram. Então, a cidade, né, o núcleo Bandeirantes, a cidade livre, não foi uma cidade planejada. Ela foi uma cidade que cresceu espontaneamente. O que a gente pode ler aqui embaixo, que com a necessidade vieram muitas pessoas para aquele local e aí foi construindo, foi aumentaram as casas, começaram a ter comércios nesse local. Então, a Cidade Livre não foi uma cidade planejada, foi uma cidade que cresceu espontaneamente. Vamos continuar a leitura. Além da Cidade Livre, hoje chamada de Núcleo Bandeirantes, muitos outros núcleos urbanos foram criados ao redor de Brasília para abrigar a população mais pobre. Alguns deles, Sobradinho, Ceilândia, Planaltina, Candangolândia, Guará, entre outros. Hoje, eles são chamados de regiões administrativas. Então, essas cidades ao redor de Brasília, que cresceram espontaneamente, são chamadas de regiões administrativas. Certo, galerinha? Agora vamos para as atividades. Então, vamos para as atividades. Na atividade 1, no exercício 1, está pedindo, olhem só, escreva 5 serviços públicos que um município deve ter para garantir o bem-estar de seus habitantes. Lá no nosso texto, estava falando que Brasília tinha hospitais, escolas, água encanada, esgoto. E aí, o que a gente poderia colocar? O que uma cidade precisa ter, né, de serviços públicos? Nós poderíamos colocar educação, saúde, segurança, saneamento básico e lazer. Mas vocês podem fazer aí a atividade do jeitinho que vocês quiserem, ok? A Tia Mari vai pausar agora para a gente fazer um tutorial que eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá? Então, a resposta da Tia Mari ficou essa, certo? 5 serviços públicos que o município deve ter: educação, saúde, segurança, saneamento básico e lazer. Vamos ler a número 2? Depois de inaugurada, Brasília conseguiu atender às necessidades dos funcionários federais e seus familiares? E aí? Sim ou não? Sim, né, galerinha? A capital ela foi planejada
para atender às necessidades da maioria dos funcionários públicos. E dos candangos? Dos candangos não, né, galerinha? A capital ela foi planejada para atender às necessidades somente dos funcionários federais. Dos candangos não. Vamos para número 3. Leia a frase: hoje, no Distrito Federal, além de Brasília, só existe mais um núcleo urbano, a Cidade Livre. E aí, esta frase está correta? Justifique. Esta frase, ela é incorreta, pois, além do atual núcleo Bandeirantes, que era a antiga Cidade Livre, o Distrito Federal tem cerca de mais 30 outros núcleos urbanos. Agora vamos para a página 159. Observar a imagem. Em 1987, a capital federal foi considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO, como patrimônio cultural da humanidade. Então, a cidade de Brasília é um patrimônio cultural da humanidade. Patrimônio cultural da humanidade é o bem ou conjunto de bens naturais ou culturais que deve ser preservado e protegido, pois sua existência é importante para toda a humanidade. Então, quando um lugar ele é considerado, ele é tombado como patrimônio cultural da humanidade, ele não pode ser modificado, porque conta uma parte da história, Então, ele não pode ser modificado. Observe as imagens, elas retratam um lugar chamado Esplanada dos Ministérios durante sua construção e hoje. Então, nós temos aqui a foto, a Esplanada dos Ministérios aqui atrás, essa é uma foto na sua construção. Nós podemos ver o começo da construção dos prédios, certo? Então, esta foto, a Esplanada dos Ministérios no período da construção, em 1959. E olha na imagem atual. Olhem só. Esplanadas dos Ministérios hoje. Nós podemos observar o quê? Houve uma transformação nesta paisagem? Sim, Nesta imagem acima, estava começando a construção. Então, nós vemos a Esplanada dos Ministérios aqui atrás, os prédios. Aqui embaixo também nós vemos a Esplanada dos Ministérios, os prédios, e aumentou-se a construção de prédios, as ruas, as árvores, Então, houve uma transformação, sim, mas nós podemos observar plenamente que trata-se do mesmo lugar. E os lugares que já existiam não foram alterados, certo? Não sofreu alteração. Por quê? Que não pode, galerinha? Que a tia Mari acabou de comentar, por ser considerado um patrimônio cultural da humanidade. Então, vamos virar a página, que nós temos atividades aqui também. Número 1. Destaque uma semelhança entre as fotografias e justifique sua resposta. Então, a tia Mari vai novamente para um tutorial. Se vocês quiserem pausar o vídeo, tentem fazer sozinhos e a tia Mari volta para a gente fazer juntinhos daqui a pouquinho. Vamos então fazer juntinhos? Destaque uma semelhança entre as fotografias e justifique sua resposta. Então, vamos lá. Uma semelhança, O formato e a disposição dos edifícios se mantém, apesar de haver mais construções na imagem atual. Galerinha, vocês podem ir pausando o vídeo, ok? Número 2. Destaque uma diferença que lhe chama atenção e justifique sua resposta. A principal diferença, é a existência de mais construções
na imagem atual, certo? E vamos para de número 3. Na sua opinião, é possível perceber mais semelhanças ou mais diferença entre as imagens? Explique. Essa, galerinha, é uma respostinha pessoal, mas a tia Mari colocou a dela aqui, olha só. Mais semelhanças, porque as principais construções permanecem praticamente inalteradas, certo, meus amores? Agora nós vamos para número 4. Observe a paisagem de Brasília hoje. O local é plano, as avenidas são largas, longas e retas. Muitos prédios da mesma altura estão enfileirados. Predominam as formas retas. E agora, pessoal, essa sim é uma respostinha que vocês vão fazer sozinhos, porque nós temos 3 unidades, né? Nós temos uma escola em Mojimirim, uma escola em Mogi Guaçu e uma escola em Jaguariúna. Olha o que esse exercício está pedindo. E o seu município? Como é a paisagem urbana? Então, meus amores, vocês vão descrever a paisagem do seu município. Como são as ruas, se essas ruas são largas, estreitas, se as ruas são arborizadas. Vocês vão descrever também os prédios. Eles são da mesma altura? E as casas, como são? Certo, meus amores? Então, no seu município, vocês vão também descrever como são a maioria das ruas, se elas são planas ou se elas são íngremes, ou seja, muito inclinadas, certo? Então, essa é uma respostinha pessoal. E quando vocês trouxerem a apostila, a tia Mari e as outras professoras vão ficar sabendo como é o município, a paisagem urbana do município de vocês. Ok, meus amores? Então, nós vamos agora para a explicação da lição de casa. Vamos lá? Lição de casa, atividade 4, da página 168. Vamos lá? Então, agora nós vamos para a explicação da lição de casa, né? Página 168, o exercício 4. Olhem lá. Nós temos a imagem 1, território quilombola, em Alcântara, Maranhão, 2019, e ao lado, Brasília, Distrito Federal, em 2020. Letra A. Leve em conta os locais representados e assinale em que área estão. E aí, na imagem 1, a gente pode observar que é uma área rural ou uma área urbana. Prestem atenção nas construções, o que tem ao redor, né? E a imagem 2, vocês acham que é uma área rural ou uma área urbana? E na letra B, qual desses locais mais se parece com o lugar onde você mora e por quê? Certo, meus amores? Então, a nossa aulinha de História e Geografia está terminando por aqui. Façam a lição de casa. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouquinho mais sobre o nosso Distrito Federal, a cidade de Brasília. Se tiverem curiosidade, pesquisem sobre as estruturas, sobre os prédios, as obras que tem em Brasília, que é uma cidade muito linda. Certo, galerinha? Um beijo da tia Mari e até a próxima aula. Tchau, tchau!